Bem-vindos a mais um Panini Drops, eu sou o Marco e no tema de hoje a gente vai investigar um pouquinho, junto com os autores do título, qual é a verdadeira função de um super-herói. Escrito por um dos maiores nomes dos quadrinhos, o Mark Millar, responsável por títulos como Kick-Ass, Kingsman, o Serviço Secreto, Guerra Civil da Marvel, Os Supremos, Nêmesis, O Ante Procurado e mais vários outros títulos, e com arte do incrível Frank Quitely, que está por trás dos traços de títulos como Grandes Astros Superman e o I3, a gente está trazendo agora para vocês O Legado de Júpiter, um título autoral desses dois grandes nomes, e publicado lá fora pela Image Comics e que vai justamente tratar dessa questão de qual é a função do super-herói na nossa sociedade hoje em dia. Pra gente começar a investigar essa questão, o Mark Millar vai levar a gente para uma viagem no tempo, direto lá para mais ou menos a década de 30, durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, várias empresas foram lixo, e pessoas se suicidaram, e eles viviam uma grande depressão, com gente com fome, sem trabalho, etc. É justamente nessa época, assim como na vida real, que os primeiros super-heróis vão surgir dentro do universo do Legado de Júpiter. E isso tudo vai ser capitaneado por uma expedição, liderada por ninguém menos do que aquele que viria a se tornar o Tópico, Sheldon Sampson. E acompanhando ele estavam também aquela que viria a ser a sua esposa, Grace, e o seu irmão, Walter. Vendo seu país no meio de toda essa crise, o Sheldon, que é um grande herói aqui da história, o primeiro grande super-herói, praticamente o Superman do Legado de Júpiter, ele começa a ter uns sonhos estranhos, com uma ilha misteriosa e tal, e leva um grupo de pessoas numa expedição para encontrar essa ilha, porque lá ele vai achar soluções para os problemas dos Estados Unidos. Ele vai ir lá e aí, de algum jeito, algo vai acontecer que eles vão voltar para conseguir ajudar os Estados Unidos a se reerguer de toda essa crise que eles estão vivendo agora no finalzinho de 20 e começo de 30. E aí, com a volta do grupo, a gente vê aqueles grandes super-heróis da Era de Ouro, que nem os quadrinhos que a gente conhece tanto ama, voltando aos Estados Unidos, lutando contra super-heróis, ajudando a polícia, salvando o gatinho em cima da árvore, fazendo tudo que é bom, pelo menos tudo aquilo que era bom na década de 30. Mas será que isso continua sendo suficiente hoje em dia? Agora, dando outro salto no tempo, a gente volta para o presente e começa a investigar toda essa questão dos super-heróis, acompanhando uma segunda geração nas figuras da Chloe e do Brandon, filhos do Utópico, o Sheldon, junto com a Grace. Aqui a gente vai ver vários problemas da juventude e dos nossos tempos sendo mostrados e vivenciados por essas duas figuras, como por exemplo com álcool, drogas, relacionamento, qual é o motivo para a gente existir, o que a gente faz, ainda mais tendo superpoderes, no caso deles. E talvez o mais importante de todos, não só para a história como para os próprios indivíduos, a relação deles com a família e todo o legado familiar desses pais super-heróicos. Como que a gente vai fazer para conseguir ficar no mesmo patamar que eles deixaram pra gente? E em meio a todos esses questionamentos tão típicos dos jovens, e dentro dessa família super-heróica, a gente vai ver um outro questionamento que vai criar um racha entre a primeira geração de super-heróis, na figura do Walter, que briga um pouquinho, com o irmão dele, o Utópico, o Sheldon. Mas de onde vem essa querela entre esses dois irmãos super-heróicos que ajudaram os Estados Unidos, como os heróis da Era de Ouro durante tanto tempo? Bom, o problema vem justamente do fato de que não estamos mais na Era de Ouro dos super-heróis. O nosso mundo agora é muito diferente. Os heróis surgiram numa grande época de crise e eles acreditavam que com todas as suas ações eles iam ajudar o mundo a caminhar para frente, digamos, evitar que aquilo se repetisse. Mas agora, em plena década, primeira, segunda década, dos anos 2000, 2010 mais ou menos, a gente está entrando numa outra grande crise econômica. E isso faz com que o Walter comece a se questionar se tudo aquilo que eles fizeram durante tanto tempo realmente valeu a pena. Ele acredita que, além deles focarem nessas coisas que ele vê como pequenas, lutar contra supervilões, ajudar as pessoas, que estão em socorro, nesses caso a caso, os heróis tinham que tentar levar a sua expertise e toda essa sua vontade de melhorar o mundo para, de fato, mexer na estrutura, porque só assim eles iam conseguir fazer com que a humanidade, digamos, progredisse ou melhorasse e evitasse cair nos mesmos problemas.
E é a partir daí que muita coisa vai acontecer dentro do quadrinho e que a gente vai começar a investigar ainda mais essa questão de qual é de fato o papel do herói hoje em dia, num tempo que claramente não é mais a era de ouro dos super-heróis, nem dentro dos quadrinhos, nem fora deles. Bom, eu espero que vocês tenham ficado curiosos para junto com a gente investigar ainda mais sobre todos esses questionamentos que o Legado de Júpiter traz. E o quadrinho ele já está chegando nas livrarias e lojas especializadas, nesse caso ele não vai para bancas, de todo o país. Fica de olho que fácil você encontra o seu. Lembrando sempre que tem diversão, tem Panini e semana que vem tem mais drops. A gente se vê por lá, pessoal. Falou!